Então, gente, esse vídeo aqui vai ser sobre a função de transferência e o diagrama de Bode. Na verdade, eu vou falar também sobre a transmissão, né? Por que a gente coloca a transmissão do jeito que a gente faz. Então, assim, para começar, vamos falar o seguinte. Pensa assim, imagina que você tem um determinado circuito. Eu vou colocar aqui um exemplo de um filtro RC, mas pode ser qualquer circuito, né? Você tem aqui o V1, você tem aqui o V2, né? O que esse circuito faz com a tensão? A tensão V1 eu posso escrever ela como sendo uma amplitude, vou escrever A1, vezes o cosseno, isso aqui é um V1 de t, né? É uma função temporal. Vai ficar um A1, que é uma amplitude, vezes o cosseno de ômega t, mais φ1, certo? E o V2, como esse circuito é um circuito linear, ele não vai mexer na frequência, ele só vai mexer na amplitude e na fase, né? Só nesses dois aqui, fase e amplitude. Então esse V2 vai ser algo assim, A2, cosseno de ômega t, mais φ2. Então o que é modificado nesse circuito, né? O que é modificado? É a amplitude e a fase, certo? Você sai A1 para A2 e de φ1 para φ2, ou seja, ele atenua o sistema, né? Isso aqui atenua a tensão, como aqui não tem como ter ganho, né? E ele cria um delay. E esse delay pode ser positivo, vou botar aqui delay em inglês, como é que é em português aqui? Ele põe atraso, né? Atraso barra adiante. Ele pode também adiantar, né? O sinal, entendeu? Depende do que você está. Então, essencialmente, você entender o que o circuito faz significa você entender como você sai dessas duas situações, né? Do vermelho do mudança de fase para mudança de amplitude, né? Então, para mudança de fase, é muito claro que o que a gente quer na mudança de fase, o que é importante, né? Na mudança de fase é você entender como é que a fase é a diferença, né? Então, o que a gente quer é o ΔΦ igual a φ2 menos φ1, ou seja, como que o circuito foi atrasado ou adiantado, né? E isso é válido, eu coloquei aqui o RC, gente, mas é válido para qualquer circuito, desde que seja linear. Então, qualquer circuito formado por R, L e C tem essa característica, inclusive por qualquer elemento linear, na verdade, né? De que não mude a frequência, né? E para a intensidade, o que a gente quer para a intensidade? Para a mudança da intensidade, né? Aí, aqui é onde eu vou gastar um pouquinho de tempo, tanto de intensidade, não, desculpa, da amplitude, né? Amplitude da senoide, amplitude. Aqui é onde eu vou gastar um pouco mais de tempo, né? Eu vou tentar convencer vocês de que o que a gente quer é isso aqui, ó, é um T igual a A2 ao quadrado dividido por A1 ao quadrado, certo? Essa que é a ideia. Então isso aqui seria um coeficiente de transmissão de energia, né? Seria energia transmitida pelo circuito, né? Então vamos lá, para a gente entender isso aqui, a primeira coisa, a gente tem que considerar o seguinte, né? Vamos pensar no nosso circuito como sendo uma caixa preta, né? Deixa eu passar aqui. Pensar no nosso circuito como se fosse uma caixa preta, né? Simplesmente uma caixinha aqui, certo? E eu ligo, isso aqui é o circuito, e eu ligo ele no meu objeto, né? Vocês pensam numa tomada em casa, né? Eu pego o circuito, eu tenho uma saída, né? Na verdade eu tenho duas, né? Porque essa daqui é o terra, e eu ligo no meu sistema, né? Que pode ser uma lâmpada, pode ser qualquer elemento elétrico. Então a gente vai descrever esse sistema como uma resistência. Por que uma resistência? Porque está gastando energia, né? Às vezes você tem uma bateria, né? Às vezes você tem algum outro tipo de coisa, mas em geral a gente tem um sistema que gasta energia, né? Que é um resistor. Então a gente vai tratar aqui para o resistor, certo? Se for outro elemento, pensa assim, se for um capacitor, por exemplo, né? Você vai continuar, você sempre quer comparar o que é feito antes com o que é feito depois, né? Então se for algum outro elemento, que é feito antes e depois, assim, o que é feito antes do seu filtro, né? No caso o filtro RC, ou seja, o V1, o V2 com o V1, né? Se for outro elemento, dá para fazer a mesma ideia, mas eu vou fazer aqui um capacitor, um resistor, só porque é mais simples, né? Então, beleza, ó. E no resistor é energia dissipada, né? Nos outros, no capacitor, seria energia acumulada.
Então vamos lá. Então, o que é a energia, qual que vai ser a energia dissipada nesse sistema, né? Energia dissipada em R. Isso aqui vai ser igual a VI, certo? É integral, na verdade, no tempo, né? Vamos colocar isso aqui, energia, fazer direito, né? Isso aqui é integral de VI, T, no tempo T', I, tempo T', dt', né? Não, desculpa, com a energia... enfim, qual que é a energia dissipada no tempo T é isso aqui, né? V1, vê isso aqui, né? V1, tempo T', né? V1, T1, né? Qual que é a energia média dissipada no tempo T? Aí você vai integrar de 0 a T e dividir por T, certo? Isso aqui seria a média temporal, né? A energia dissipada é isso aqui, tá vendo? Se você tem um resistor, em um resistor, né? Em R, você tem que o seu V1 de T é igual a IRI, né? R vezes I de T. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever esse circuito, né, a energia, como sendo igual 1 sobre T, substituir o I por V ao quadrado, V sobre R, né? Então isso aqui vai ser 1 sobre R integral de V1 de T' ao quadrado dt', né? Beleza, então de 0 a T, né? Então essa aqui é a expressão final para o que você tem de energia dissipada. Então, e como é que eu calculo isso aqui em geral? Eu preciso de um modelo para o V, né? Para eu calcular isso aqui, eu tenho que saber como que é o V de T. Se o V de T for uma senoide, vai ser de um jeito. Se o V de T for uma função quadrada, vai ser de outro jeito, né? Se for uma função triangular, vai ser de outro jeito. Então, beleza. Então, isso aqui, gente, ó, quer ver? Vamos voltar, passar para a próxima página. Eu vou escrever essa energia dissipada de outra maneira. Dessa forma aqui, ó. A energia dissipada, eu posso escrever ela como sendo, eu vou definir, né? Eu vou escrever ela assim, ó, é igual a V RMS ao quadrado sobre R. E quem que é esse VRMS? Ele vai ser igual, VRMS ao quadrado, né? Ele vai ser igual a 1 sobre T, a integral de V1 T', 0 a T, né? De ao quadrado vezes dt. dt', né? Desculpa. Então, esse V, por que eu vejo, de onde que vem o RMS? Vem de root mean square, né? Que é do inglês, de root mean square, que é a média da raiz elevada ao quadrado, né? Certo? Então, assim, desculpa, a raiz do quadrado da média. Então, se eu tirar esse quadrado daqui, né? Eu posso definir esse VRMS sem o quadrado aqui, só que eu tenho que botar uma raiz aqui, né? Então, 0 a T, eu tenho que colocar uma raiz quadrada aqui, certo? Então, essa é a maneira como as pessoas usam, e essa quantidade ela é extremamente útil, né, esse VRMS, né? Então, e ela é proporcional a... Então, ou seja, você transforma um sinal temporal, né? A ideia é essa, né? Você transforma um sinal temporal qualquer no que aconteceria com um sinal constante, né? Isso aqui é essencialmente a energia... Isso aqui, ó, se eu for parar para pensar, matematicamente, isso aqui é energia dissipada no resistor, né? Energia dissipada, né, no resistor, só que quando... você tem uma tensão constante, né? Quando V CTE igual a V RMS, né? Você tem uma tensão constante de corrente contínua, né? E é essa energia que você tem dissipada. Se o sinal é temporal, esse RMS permite você transformar um sinal temporal num sinal com essa... como se fosse um sinal contínuo, né? Então, por isso que a energia, em geral, quando você calcula a energia, por exemplo, de uma fonte e tal, em geral, é esse RMS que é importante, né? Via de regra, né? Então, o que acontece agora, por exemplo, se o meu V é uma senoide, né? Para V, eu vou colocar aqui V1, né? V1 de T igual a uma senoide, ou seja, eu vou ter um A1 cosseno de ômega T mais φ1, né? Então, quem vai ser o VRMS? O VRMS vai ser igual... Eu vou escrever isso aqui de outro jeito. Eu vou escrever, em vez de A1,
vou escrever VPP1 sobre 2, tá? O que é o VPP? VPP, vocês podem olhar lá no outro vídeo, né? Que eu acho que eu pus, eu usei essa notação, né? Que o VPP é o V pico a pico, né? Então, ele é o dobro da amplitude. Então, a amplitude é o VPP sobre 2. Ele vai ser o quê? Eu vou botar o VRMS ao quadrado, tá? Porque é mais... para não ficar mexendo com raiz. Então, vai ser 1 sobre T vezes VPP 1 ao quadrado sobre 4. Integral de 0 a T de cosseno ao quadrado de ômega T mais φ 1 dt, né? Então aí essencialmente vai ser a integral do cosseno, né? É isso que vai dar aqui. Então eu vou pegar e antes disso fazer a transformação, né, de x igual a ômega t mais φ1. Então aqui a gente vai ter que dx vai ser igual a ômega dt, né? Então, o VRMS ao quadrado vai ser VPP1 ao quadrado sobre 4T vezes 1 sobre ômega vezes integral aqui de φ1 até ômega T mais ômega T grande, né? Ômega T grande mais φ1, né? De cosseno ao quadrado de x dx, né? Tá bom. Então assim, gente, quando você chegar... Deixa eu escrever isso aqui de uma maneira mais simples, né? Que é o seguinte, ó. Ômega, né? Por definição, ômega é 2π sobre t, né? Então, ômega t é igual a 2π. Beleza? Então tá bom. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai ter que... Deixa eu escrever esse negócio de novo. Com esse cara aqui pra baixo, né? Então, o V... E a mesma coisa aqui embaixo, né? Ômega t tem ômega t aqui embaixo, né? Então, o VRMS ao quadrado vai ser igual a... Aqui vai ter VPP1 ao quadrado sobre 4 vezes 2π vezes a integral de φ1 até 2π mais φ1, né? Vezes cosseno ao quadrado de x dx. Aqui, gente, é o seguinte, a gente vai pensa assim, ó, se eu pego a integral, isso aqui é a integral de um ponto inicial da senoide por um período inteiro, né, de 0 a 2π. Então a maneira mais simples, essa integral aqui dá meio, né? Depois eu posso mostrar para vocês, isso aqui dá igual a meio. A maneira mais simples de você ver isso é você pensar o seguinte: o cosseno ao quadrado, se eu pegar o cosseno ao quadrado, né, e passar por um período, independente de onde começa, independente desse φ1 aqui, né, eu vou ter uma determinada área, né, e essa área vai ter uma parte positiva igual a parte negativa. Então, se eu faço a integral de fato, essas duas partes se cancelam, né. Por exemplo, se eu pego o cosseno aqui até 2π, né, 0, né, aqui vai ser 1, aqui 0, aqui menos 1, né, o cosseno faz assim, ó, certo? Ele tem partes iguais acima e abaixo do eixo x, né, do 0, né. Só que se eu elevo isso ao quadrado, eu vou somar essas duas coisas, então a integral vai ser sempre positiva, né. Só que outra coisa interessante é que a integral do cosseno e do seno são iguais, né. Então, se eu integro, tudo bem? O integral do cosseno e do seno é igual. Então, se eu pegar, por exemplo, a integral, não, desculpa, meio não, isso aqui vai ser π. É meio 2π dividido por 2, né? Porque se eu pego, por exemplo, a integral, se eu considero que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1, eu integro dos dois lados, né? Isso aqui vai dar, as integrais são iguais, né? Isso aqui vai dar, sei lá, y, vai dar uma área, né? A, isso aqui dá a mesma área A, e desse outro lado aqui dá 2π. Então quer dizer que 2 vezes a área dá 2π, quer dizer que a área é igual a π. Entendeu? Essa que é a ideia. Então depois vocês podem dar uma olhada nisso, mas eu não vou entrar em detalhes aqui não. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a VPP1 ao quadrado
sobre 4, né? Vezes, aqui vai ser por 2π daqui, mata com 2π de lá, vai ficar meio, né? Fica meio do VPP ao quadrado sobre 4. Então aí o que eu vou fazer? Eu consigo chegar numa relação entre VPP e VRMS para a senoide, né? Então qual que é a conclusão aqui? Que VRMS vai ser igual a vai ser igual a 1 sobre raiz de 2 vezes VPP sobre 2, certo? Então, essencialmente é isso. Ou então eu posso pegar e fazer o seguinte, ó, enfim, isso aqui lembra que isso aqui é a amplitude, né? Isso aqui é a amplitude do sinal. Então, se eu não cometi nenhum erro aqui, né? Isso aqui que seria o VRMS. Beleza, então assim, gente, note o seguinte, uma coisa que eu acho muito importante ficar, isso aqui seria o VRMS 1, né? Coloquei aqui 1. Eu vou tirar os 1s daqui, viu, gente? Pode ser qualquer V, né? Só para deixar claro que pode ser qualquer sinal, né? Tirar assim do VPP, vamos botar um V genérico, né? Para mostrar que esse VPP é genérico, pode valer para 1 e para 2 também, né? Para ambos os termos, né? Então eu vou arrancar os 1s aqui. E eu vou arrancar aqui também, né? Isso aqui é simplesmente VPP. E aqui atrás também, acho que tem isso também, né? Tem. Vou tirar aqui. Deixar um V genérico aqui. Então, a ideia, gente, é o seguinte, é que agora, como o VRMS, ele é proporcional ao VPP, né? Se eu estou procurando um número que é normalizado, então tanto faz, né? Que se eu uso VPP, eu uso RMS, né? Se eu pegar o V1 RMS dividido pelo V2 RMS, ele vai ser exatamente igual ao V1 VPP1 dividido pelo VPP2. Porque ele porque eles são proporcionais. A mesma coisa vale para amplitude, né? Isso para senoide. Note uma coisa muito importante. Tudo aqui é para, a partir desse ponto aqui, ó, né? A partir desse ponto aqui, né? Isso aqui é para senoide, né? Entendeu? Então eu vou marcar bastante aqui. Tudo isso aqui vale para senoide, né? Entendeu? Isso aqui é válido para uma senoide. Então aí, se eu penso o seguinte, ó, isso aqui, o que é isso aqui? Se eu penso o seguinte, se eu penso que você vai ter que o que me interessa, na verdade, é a energia transmitida. O que é o T? O que é a transmissão, né? Ele vai ser energia transmitida. Na verdade, isso aqui eu coloquei energia, mas na verdade isso aqui é potência, né? Seria energia dissipada. Isso aqui é potência, né? Então eu vou chamar isso aqui de P, na verdade. É mais fácil, chamar de P aqui. Que é a potência dissipada pelo resistor, né? A energia é a potência vezes o tempo, né? Então tem essa diferença muito importante. Então beleza, se eu pegar esse T, se eu penso nesse T como sendo energia dissipada no 2 pela energia dissipada em 1, né? Isso aqui vai ser no mesmo tempo, né? Isso aqui vai ser igual a potência dissipada em 2 dividido pela potência dissipada em 1. Ou seja, isso aqui... Não, desculpa, deixa eu dar um outro passo para trás aqui, que é o seguinte. Agora, imagina o seguinte, que dentro aqui dessa lógica desse tamanho caixa preta, né? Eu pego e falo, eu crio duas caixas pretas, né? Então eu crio aqui, ó. Caixa preta 1. Tem que parar aqui. Então, para o circuito nesse formato de caixa preta, né? Um primeiro circuito, seria o circuito original, né? O V1, por exemplo, certo? E esse V1 estaria ligado com um determinado resistor que representa o tanto de energia que a gente que representa o nosso instrumento, né? O nosso sistema sei lá, um equipamento eletrônico, alguma coisa assim, né? No segundo caso, né? Essa seria essa aqui, né? Seria o circuito original. Você teria essa caixa preta 2. Claro, a gente sabe que não é uma caixa preta, né? Sabe o que tem dentro dela, né? Mas só um exemplo. Ainda que a gente não soubesse, seria o V1, né? Entrando aqui no circuito, por exemplo, RC, que foi o exemplo que eu dei mais cedo, né? Opa, capacitor. Isso aqui sim ligando no resistor no meu dispositivo elétrico, né?
Seria um resistor, né? Esse aqui é RC, né? E esse aqui seria o R de carga, né? Que é a referência, né? Então, isso aqui que seria a tal da caixa preta, né? Que gera o V2, né? Que é o meu circuito. O que você quer saber, na verdade, no final do dia? O que interessa, né? Interessa o quanto de energia a gente consegue no caso 2 em comparação com o caso 1, né? O quanto de energia a caixa preta permite mandar. E aí, assim, por que a gente faz esses circuitos? Porque às vezes a gente quer, por exemplo, esse caso é um filtro, né? O RC é um filtro. Então você quer, ao mesmo tempo que você quer que o circuito não faça nada, você quer que ele atenue. Só que você quer que ele não faça nada para uma determinada faixa de frequências e atenue para outra faixa, né? Então o que vai ser aqui a transmissão, o coeficiente de transmissão? Vai ser a energia que eu consegui jogar nesse circuito, que é aquela conta que eu tinha feito, né? No caso 2 dividido pelo caso 1, que é a potência que a gente joga no caso 2 dividido pelo caso 1, que é o VRMS 2, vou botar o 2 aqui em cima, sobre R, VRMS 2 aqui em cima ao quadrado sobre R, dividido pelo VRMS 1 ao quadrado sobre R. Tudo bem? Esse RQ, né? Esse R é o mesmo, porque é exatamente o mesmo dispositivo que eu estou usando, né? Então isso aqui se torna VRMS 2 ao quadrado dividido por VRMS 1 ao quadrado, que é igual a amplitude 1 ao quadrado sobre a amplitude 2 ao quadrado sobre a amplitude 1 ao quadrado, que é igual a VPP 2 ao quadrado por VPP 1 ao quadrado. Todas essas aqui funcionam, entendeu? Então isso aqui é o que tipicamente interessa pra gente e é o que a gente vai plotar no diagrama de Bode, né? O que é plotado no diagrama de Bode não é o T por acaso, né? Não é só porque a gente quer que seja o T. É porque ele é o instrumento, a quantidade mais útil de ser colocada e calculada no diagrama de Bode, né? Então, beleza. Então, esse cara vai para o diagrama de Bode, né? Esse é o... Esse é o que é apresentado no diagrama de Bode, junto com o delta F, né? Junto com o delta Phi, desculpa. Com o delta Phi. Certo? Então, o que é o diagrama de Bode, né? Então aqui são dois, na verdade, né? Diagramas de Bode. Você vai plotar o T, só que aí tem mais um detalhe, que é você vai plotar o TDB, o delta Phi, por F em escala log, e o TDB vezes F também em escala log. E o que é esse TDB? Esse TDB, gente, é simplesmente o T em decibel, né? O que é, por exemplo, o decibel é uma unidade para você fazer medida de coisas que tem variação de multiplicativas, né? São muito eficientes para isso. Então, o Bell, né? O que é essa unidade? O que é o dB? dB, ele em termos de unidade, ele é igual o decímetro em relação ao metro, né? O que é um decímetro? Seria 1 metro dividido por 10. Então, o que é esse dB? Ele é 1 Bell, né? Dividido por 10. É isso, essencialmente, né? E o que é esse Bell? Esse Bell é o log, né? Então, um B é o quê? É você pega o seu sinal, né? Você tira o log na base 10. Eu tirei o log na base 10 de um determinado sinal que eu tenho um determinado sinal que eu tenho, por exemplo, eu vou ter aqui, digamos, um sinal sonoro que eu medi, né, um sinal qualquer dividido por uma referência. É isso aqui. Ou seja, o que eu quero saber, vou botar aqui, o que eu quero saber, se esse meu sinal ele é
igual a referência, eu vou ter 1, né? 1 para sinal igual a ref, né? Se meu sinal é 10 vezes a referência, eu vou ter igual a 10. Desculpa. 2. Isso aqui é 0. 1 para o meu sinal igual a 10 vezes a referência. 2 para o sinal igual a 100 vezes a referência. E por aí vai, entendeu? E aí os negativos, né? Menos 2 para a referência dividido por 100. Menos 1 para a referência dividido por 10, entendeu? Então, o que é meu T em dB, né? Do mesmo jeito que se eu quiser, por exemplo, calcular, digamos que eu tenho uma determinada quantidade que eu meço em metro, né? Deu 1 metro. Como é que eu chego no valor dessa quantidade em centímetros? Eu tenho que multiplicar por 100, né? Se o centímetro é 1/10 do metro, quer dizer que qualquer quantidade medida em metro, ela vai ser 100 vezes menor do que a quantidade medida em centímetro. Ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. Aqui é a mesma coisa, só que aqui não é um fator 100, é um fator 10, né? Então, meu TdB é o quê? É simplesmente o meu log, é 10 vezes, né? O valor em Bell, né? Que é log na base 10 de T. É isso aqui, tá vendo? E aí tem os pontos interessantes, que é o que acontece, por exemplo, nesse caso, né, os exemplos que eu dei aqui para vocês são de sinais maiores que a referência, né? Mas aqui não tem como ter sinal maior que a referência. Aqui o seu T é menor que 1, né? Para ser maior que 1, você tem que gerar mais energia na saída do que você colocou na entrada. Então você tem que ter um circuito ativo, né? Um circuito que joga energia no sistema. Esse circuito que a gente tem em RC, né, de resistência e capacitância, ele é algo passivo, né? O capacitor acumula a energia que dão para ele e o resistor ainda dissipa. Então você sempre vai ter T menor que 1. Então qual que é o ponto relevante aqui, por exemplo? O mais relevante é, se o T é igual a meio, quanto que vale TdB? Deixa eu botar isso aqui mais para baixo, que está meio apertado aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. Vou puxar esse cara aqui para cima de novo, né? Se eu tenho T igual a meio, então quanto que vale isso aqui, né? Para chegar nessa expressão, você tem que saber essencialmente quanto que vale o log na base 10 de meio, né? Que dá aproximadamente 0,301. Então, quando T igual a meio, então TdB vai ser aproximadamente igual a menos 3 dB, né? É bem próxima a diferença, tá vendo? É um fator ali, a diferença é uma diferença de 0,3%, né? Então é bem próximo, né? Então esse aqui é um ponto extremamente importante, que é o ponto que aparece, que é onde aparecem as frequências de corte no RC, que é onde aparece a largura de banda no RLC, entendeu? E o outro ponto relevante é quando T é igual a 1, né? Quando T é igual a 1, você tem que, quando T é igual a 1, então TdB é igual a 0. E quando T é igual a... T nunca chega a 0, mas fica bem próximo de 0. Então quando ele vai a 0, então TdB vai a menos infinito, né? Que é o que acontece quando você pega um sistema que acontece para o filtro passar alta, por exemplo, para frequência baixa, né? Ou para passar baixa para frequência alta, você vai a infinito, né? E aqui eu vou dar alguns exemplos, só mais um exemplo de diagrama de Bode, que é isso para o T, né? Então é isso aqui que vocês têm que ficar. A gente fala em diagrama de Bode, é isso aqui que é relevante, tá vendo? Certo? E procure plotar. Isso aqui é você plotar a frequência em escala log, tá? Não é você tirar o log da frequência e plotar. Existe escala logarítmica para isso, né? Então o que esse diagrama de Bode aqui pode fazer de exemplo simples para vocês, né? Pega o caso do RC também, né? No caso do RC, se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui o circuito RC, né? Deixa eu botar o passa baixa, né? Passa baixa. Qual que vai ser o circuito? O circuito é esse aqui, né? É esse aqui, R, né? E C aqui, né? Eu já tem vídeo sobre RC, então eu vou passar isso aqui voando nesse circuito, tá? Só para dar um exemplo, né? Então esse circuito aqui, como é que você sabe que é um passa baixa de maneira simples? Frequência alta, o capacitor está em curto, então para frequência alta o V2 vai estar em curto com terra. E para frequência baixa não passa corrente porque ele carrega, então o V2 está em contato com o V1, frequência baixa, né? Então como é que vai ser Agora eu vou falar um pouquinho
né? Como é que a gente resolve esse circuito, né? Aliás, falar não, eu vou resolver porque isso tem também um vídeo só sobre RC no domínio da frequência, né? Mas como é que a gente faz isso aqui a jato, né? Tem a frequência I aqui, o V2 ele vai ser igual a ZCI e o V1 vai ser igual a ZC mais R também vezes I, né? Então, como é que eu vou conseguir, para eu resolver, eu vou simplesmente dividir a expressão de V2 em função da expressão em V1. O V2 vai ser ZC vezes I, o V1 vai ser ZC mais R vezes I, o I é o mesmo, então independente do valor de I, ele vai ser cancelado, né? Desde que ele não seja nulo, e nesse caso não é nulo, né? Então eu chego nessa expressão aqui, gente, que eu vou já substituir o valor de ZC, tá? Então vai ser 1 sobre I ômega C dividido por R mais 1 sobre I ômega C e multiplicar I ômega C dos dois lados. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais I ômega RC. Pronto, isso aqui é o V1 dividido pelo V2, tá vendo, gente? E note uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte, ó. Esse V1 e esse V2 são o V1 e o V2 complexos, né? Não é o V1 e o V2 real, né? E o V1 e o V2 complexo, ele tem a seguinte característica, ó. V2 complexo vai ser igual a A2 elevado a I φ2. E V1 complexo vai ser igual a A1 elevado a I φ1, certo? Tudo bem? Ou menos I, né? Depende. Por exemplo, aqui, ó, se eu falar que esse cara que esse φ, né? Esse φ aqui, ele é positivo, significa o seguinte, significa que eu estou falando que o circuito ele cresce para cá, né? Certo? À medida que o φ vai aumentando, né? Ele vai girando na direção anti-horária, no sentido anti-horário do relógio, né? Então isso aqui poderia ser menos φ também, às vezes você encontra com menos φ. Então depende de qual caminho que você está escolhendo, né? Se você escolhe caminho anti-horário, ele é φ, se você escolhe caminho horário para crescer, ele é menos φ, né? Para o sinal crescer. Então tá bom, gente. Então, olha que coisa interessante aqui. Se eu pegar, vamos supor que eu vou pegar essa quantidade aqui, ó, V2 e V1, eu vou chamar isso aqui de H. Eu dei um nome para isso aqui. Isso aqui é a tal, que a gente chama de função de transferência, né? E essa função, ela é muito interessante pelo seguinte motivo. Transferência. Pelo seguinte motivo, se eu pegar o H de ômega, é a função de ômega, né? Mas o V2 e o V1 também são função de ômega, né? Mas eu vou pegar esse H e vou escrever assim, ó, como sendo A2 vezes A1, certo? Vezes elevado a I φ2 menos φ1. Tá tudo certo aqui, eu simplesmente substituí esses valores aqui nessa função H, né? Agora, coisa interessante, isso aqui é um número real, certo? Real. Isso aqui, gente, é justamente a raiz do t. Lembra aqui, ó? Tá vendo? É justamente a raiz do t. Isso aqui é justamente a defasagem. Então, eu posso pegar esse H, falar esse H de ômega ele vai ser raiz de t de ômega, não em dB, né? Elevado a I delta φ. Tudo bem? Então, isso aqui, essa função de transferência é o que a gente já é o que sai aqui da relação, né, da solução é o que sai da solução da lei de Ohm complexa, né? E mais que isso, ela dá tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente precisa já é dado nessa função H, então por isso que ela é útil, né? Você calcula o módulo de H ao quadrado, né? A gente tem que módulo ao quadrado de H é igual ao T, né? Por definição, né? Sai daqui diretamente, né? E a gente tem que o argumento de H é igual a esse carinha aqui, né? É igual a delta φ, entendeu? Ou seja, eu posso calcular argumento, ou posso simplesmente falar que o delta φ é igual a parte imaginária de H dividido pela parte real, de H, né? Tangente de delta φ. Essas coisas aqui dão no mesmo, né? Isso aqui ou até usar o argumento, né? Conceitualmente a mesma coisa. Na hora de calcular, às vezes é mais eficiente usar a primeira do que usar a segunda, depende. Então, o que seria o diagrama de Bode aqui, gente? Por causa do RC, né? O que acontece com a tensão aqui, ó? Fazer um negócio a jato aqui.
se eu pegar o TDB, como que vai ser o TDB desse cara? Primeiro vamos calcular o T, né? Quem que é o T aqui? O T, o TDB, T vai ser igual ao módulo de H ao quadrado. Então é 1 sobre 1 mais ômega ao quadrado sobre vezes RC ao quadrado, né? Tudo bem? Então, para frequência muito grande, né? O que acontece aqui? Para frequência muito baixa, o T é aproximadamente 1. Tudo bem? Ou seja, o TDB vai ser aproximadamente 0. Para frequência ômega igual a 1 sobre RC, o T é igual a 2. É igual a meio, desculpa. Então, nessa frequência aqui, ó, que é a frequência F, né? Que seria a frequência de corte, você tem aqui menos 3 dB. Tá vendo aqui, ó? Beleza? E agora, quando você tem aqui, por exemplo, se eu pegar para frequência alta, né? T de ômega tendendo a infinito, dá quanto? Esse lado aqui vai ficar muito maior do que 1. Então, vai ser aproximadamente igual 2 ômega sobre ômega C. Né? Ômega C, onde ômega C é igual a 1 sobre RC. Tudo bem? Então, aqui... Opa! C, 1 sobre RC. Então, aqui o que acontece? Desculpa, esse aqui não é 2, não. Desculpa, esse aqui é o quadrado. Então, o que acontece agora? Quando eu calculo o TDB, o que acontece? TDB, eu vou calcular... Não, desculpa, aqui é menos 2, certo? Porque esse lado do numerador, né? A primeira parte, tá bem apertado aqui, né? Devia ter feito isso com mais espaço. Essa parte aqui que eu estou marcando em vermelho do numerador vai ficar muito maior que 1, certo? Então vai ser ômega sobre RC, certo? Mas ele está no denominador, né? Então quando você for colocar, ele vai ficar menos 2, né? Certo? Quando você for considerar a aproximação, ele vai ficar menos 2. Ou seja, ele é 1 sobre, vai ser na verdade RC sobre ômega ao quadrado. E aí eu escrevi desse jeito, né? Ômega sobre RC é menos 2, que dá na mesma coisa. Então, quando eu calculo o TDB, eu coloco 10, né? Então, vai ser o 2 cai, então vai ficar menos 20 log de ômega 0, certo? Menos... deixa eu botar aqui ômega 0 sobre... Deixa eu colocar assim, ó. Ômega 0... deixa eu colocar desse jeito aqui, ó, ômega 0, né? Certo? E aqui menos 20, mais 20, desculpa, log de ômega C. Deixa eu fazer assim, tá? Porque eu acho que é mais fácil. O que acontece agora, quando esse cara aqui, quando ômega é muito maior que ômega C, né? Essa reta aqui, na verdade, ela é uma reta que ela vai depender... Que, por exemplo, esse valor aqui, log de ômega C, ele é um valor constante, né? Ele é um valor constante. Que iria aparecer quando, pensa assim, ó. Pensa assim, o que acontece para essa reta, né? A gente tem uma reta aqui, né? O que acontece, quando que essa reta vai a 0? Quando que ela cruza o eixo TDB igual a 0? Ela cruza esse eixo quando ômega é igual a ômega C, certo? Então, o ponto que essa reta bate é bem aqui, ó. Bem aqui no 0. Certo? Claro que essa é uma reta que ela é só válida para frequência muito alta, né? Tudo bem? E o que acontece agora quando ômega for muito maior que ômega C? Esse valor de ômega C é um valor constante, ele é fixo, né? Então, a cada década, cada fator 10 nesse ômega, eu vou ter menos 20 de queda no TDB, né? Então, o que acontece é o seguinte, ó. O meu sistema, ele funciona assim, ó. Ele vai passar nesse ponto aqui, certo? Só que ele vai ir em direção a essa reta aqui, que tem inclinação de menos 20 dB por década. Tudo bem? E aí, então, como é que vai ser a descrição do meu circuito? Vai ser assim, ó, passa nesse ponto aqui, né? E aí vai direto para, entendeu? Ela vem bem assim, passa nesse ponto e aí chega na assíntota, tá? Isso aqui vira uma assíntota. Isso, então eu posso descrever o meu sistema aproximadamente como sendo essas duas retas aqui, ó. Eu só vou errar em torno da frequência de corte, mas se a frequência é muito maior e muito menor, essas duas retas aqui descrevem muito bem o meu RC.
E essas duas retas só é possível de ser colocada assim no modelo de diagrama de Bode, dessa forma aqui, ó. E aí, eu não vou fazer mais aqui, esse aqui inclusive ficou muito apertado, né? Se não quero que esse vídeo fique muito mais longo, mas nos outros vídeos eu faço exemplo de diagrama de Bode. Pelo menos no RC, eu vou fazer provavelmente no RLC também.